Olá! Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão dos tipos de sujeito que nós já estudamos um pouquinho, mas vale a pena relembrar porque é um conteúdo muito importante. Vamos lá? Então nós sabemos que os tipos de sujeito faz parte de um conteúdo da língua portuguesa chamada sintaxe. A sintaxe é aquela parte da gramática que estuda a função, a relação que as palavras têm entre elas dentro de uma oração. Essa oração só é assim classificada porque nós temos um verbo naquela frase. Então, se tem verbo na frase, ela é chamada de oração. E aí o que acontece? Enquanto que vocês podem observar que enquanto na morfologia as palavras elas são estudadas individualmente naquela classe gramatical, se ela é substantivo, adjetivo, verbo, pronome, a sintaxe é aquela parte da língua portuguesa que estuda o conjunto das palavras, o que elas formam dentro de um mesmo contexto. Então, a primeira parte do estudo da sintaxe são os tipos de sujeito. Que o sujeito ele pode ser classificado em três grupos: sujeito determinado, ou sujeito indeterminado, e o inexistente. Então, o que a gente chama de sujeito determinado? A gente pode classificá-lo de três maneiras. Sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo. Nesse caso, você pode observar a palavra, no exemplo, a criança gostou do desenho. Quem gostou do desenho? Criança. Então, nós temos apenas um núcleo, a palavra criança. Já o sujeito composto apresenta mais de um núcleo. Os policiais e os bombeiros atuam no caso. Então, quem atua? Policial e bombeiro. Então, dois núcleos, são dois termos principais que a gente tem aí nessa frase. No sujeito simples nós tivemos a criança, no sujeito composto nós tivemos policiais e bombeiros. Só que algumas pessoas às vezes têm uma dificuldadezinha quando vocês podem observar aí no exemplo que eu dei, na frase, os animais não devem ser maltratados. Não confundam, apesar de a frase estar no plural, nós só temos um núcleo. Então, não é porque ela está no plural que ela vai ser sujeito composto. Ela é sujeito simples porque tem apenas um núcleo, que no caso, animais. E por último, nós temos também como sujeito determinado o sujeito desinencial ou oculto, que às vezes você vê esse nome, e até mesmo se você encontrar na pergunta, é elíptico, que também são palavras sinônimas. Então, desinencial, oculto e elíptico têm o mesmo significado. Mas como reconhecer se o sujeito está oculto? Dependendo do seu contexto, dependendo da sua conjugação verbal. Então, para ter-se o sujeito oculto ou desinicial, a gente tem a frase já começa com o próprio verbo, como no primeiro e no segundo exemplo. Espero chegar a tempo no show. Quem é espero? Se você for conjugar o verbo perfeitamente, eu espero. Então, o eu está oculto e gostamos de pular carnaval. Quem gostamos? Nós. Então, apesar de não aparecer, nós podemos identificar que ele está oculto. Nós podemos identificar que o primeiro é eu e o segundo é nós. Isso não acontece no sujeito indeterminado, que diferentemente nunca vai aparecer, porque não se tem conhecimento de quem praticou a ação, ou não se quer falar quem a praticou, porque e apesar de alguns alunos confundirem o uso do sujeito indeterminado com o desinicial, nós temos aqui três especificidades para você saber se o sujeito é indeterminado, que é a utilização do verbo na terceira pessoa do plural. Quebraram a janela. Quem quebraram a janela? Não se sabe quem. Então você observe aí que o verbo ele está conjugado na terceira pessoa do plural. Nós também temos no segundo exemplo a presença de um outro verbo, só que esse agora ele está no infinitivo. Infinitivo é quando o verbo ele tem a terminação em ar, e ir. Nessa frase você não identifica o sujeito, mas você identifica que o verbo principal o verbo que pratica ação, ele está no infinitivo. Então, quando isso acontece, a frase também é classificada como sujeito indeterminado. E a terceira
O terceiro modo de você identificar se o sujeito é indeterminado é quando tem a presença da partícula se, depois ou antes do verbo principal. Precisa ser de emprego, ou nem sempre se é justo nesse mundo. Então, nos dois, tem a presença da partícula se. Então, o que acontece? Nós temos o sujeito determinado, o indeterminado, e por último a gente tem a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que também são sinônimos. Você vai poder, às vezes você pode encontrar as duas colocações. E o que elas expressam? Então, a oração sem sujeito são verbos que exprimem o fenômeno da natureza. Choveu e relampejou muito em Copacabana. Nevou ontem de madrugada. Então, toda vez que você usar o verbo com o sentido de estar no fenômeno da natureza, indica então que é uma oração sem sujeito. Não se pratica, não tem se quem praticar. É uma coisa natural do mundo, certo? Então, olha só. O segundo modo de vocês verem que a oração é sem sujeito é quando aparece na frase os verbos ser, fazer, estar e haver, indicando tempo ou fenômeno meteorológico. Porque é importante vocês sempre se tocarem que tudo em português, todas as palavras, o emprego delas requer de vocês qual o contexto, qual é a realidade de sentido dessa palavra na oração. Nesse caso, a aplicação desses 4 verbos indicando tempo ou fenômeno meteorológico, então mostra que a oração é sem sujeito. São 9 horas da manhã, hoje é 14 de novembro, está muito frio, faz um ano que não vejo Beatriz, fez 15 graus de manhã, há anos que não namoro. Então você pode observar que não tem sujeito na oração principal, e sim indicação de tempo e fenômeno meteorológico. Tudo isso, então, gente, para vocês notarem o seguinte: qual é a finalidade de se estudar os sujeitos? De se reconhecer. É mostrar, então, qual é a intencionalidade do discurso. E para isso, para vocês entenderem como eles são importantes na hora da produção de uma oração, para que vocês então juntos formem parágrafos e os parágrafos se transformem em textos, ter o sujeito em mente e aplicá-lo da maneira correta é muito importante para vocês. Para isso então a gente vai exercitar, já que é importante para compreender as diferenças entre elas, vocês vão exercitar no caderno de atividades da página 16 à página 20. Então, beijão, até breve, espero que vocês gostem da nossa aula. Tchau, tchau!